Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos desse que foi o evento de TV mais aguardado de 2021. Desse que premia as melhores séries e os melhores programas de TV da atualidade. Desse evento que foi super valorizado, principalmente porque existe uma pandemia que deixou muita gente em casa apenas assistindo televisão e streaming. Isso mesmo galera, peguem suas estatuetas de ouro e venham comigo que hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a premiação do Emmy de 2021. E bom galera, antes de começarmos eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, principalmente no Instagram, que é onde a gente posta a maioria das coisas, a maioria dos conteúdos. O link vai estar aqui na descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast, tanto do Instagram quanto das outras redes sociais. A gente também posta bastante lá no Pinterest, no Hotmart Sparkle, a gente tem uma conta lá no TikTok e no YouTube também. Todas são Sessão Cinema ou Sessão Cinema OFC. A gente também está lá no Wattpad, a gente publica alguns livros, a gente finalizou recentemente Elementos de Oni, que é o primeiro livro de um universo compartilhado, e já começamos a publicação de Ciara, que é o segundo livro, então corre lá que o link também vai estar na descrição para você acompanhar esse e outros livros que a gente tem do Sessão Cinema. Fora que se você está escutando no YouTube, a gente posta esse podcast primeiro lá no Spotify, lá no Google Podcast, em todas as outras plataformas de podcast. Então você acompanha lá primeiro, só no dia seguinte é que sai aqui no YouTube. Então recomendo você seguir a gente nas outras plataformas de podcast, certo? Bom galera, e começando agora a falar efetivamente sobre o Emmy 2021, a premiação que aconteceu no último dia 19, no último domingo que passou, mas como a gente tem um certo período de tempo para fazer os preparativos do Sessão Cinema, por isso esse podcast está saindo somente hoje, 5 dias após a premiação acontecer. Mas tem muita coisa que a gente pode falar, tem um balanço geral que a gente vai fazer das premiações, das emissoras, das plataformas, como é que tudo funcionou. A gente vai passar um pouco a limpo e dar a nossa opinião do que a gente encontrou de mais interessante, do que isso pode render para o futuro. Então a gente vai ter um balanço muito interessante para fazer aqui nessa análise de hoje. A gente pode começar falando das categorias de roteiro, que sendo bem sincero, são as categorias que eu mais gosto. Para quem não sabe, eu adoro escrever roteiro, para mim é uma das melhores coisas que tem no cinema. E a gente teve algumas coisas muito interessantes acontecendo aqui nessa categoria. E foi em uma dessas categorias que aconteceu um dos momentos mais marcantes da noite, quando I May Destroy You, da Micaela Coel, ganhou o prêmio de melhor roteiro para série limitada ou filme da televisão, no caso minissérie. E esse foi um dos prêmios mais aclamados da noite, justamente por conta de toda a história da Micaela Coel. Para quem não sabe, A May Destroy You é uma história escrita por Micaela Coel e baseado na vida dela, baseado em um abuso que ela sofreu. E isso foi grandioso, sabe? Porque quando você assiste A May Destroy You, você sente o peso da história, você sente o peso da série, e a indicação já foi merecidíssima. E ela ganhou em cima de outras produções que eram incríveis, o Scott Frank com o Gambito da Rainha. A gente teve WandaVision concorrendo com 3 episódios. Era uma categoria muito difícil, mas a Micaela Coel ganhou com um merecimento grande. Ganhou porque realmente a I May Destroy You é uma série fenomenal da HBO. E é uma série dela, sabe? É um desabafo dela. Ela homenageou inclusive o prêmio dela para as meninas que sofrem abuso, enfim. Foi um dos momentos mais marcantes da noite e eu acho que começar esse podcast falando dessa premiação é sensacional. Além de que a Micaela Coel foi a primeira mulher negra a ganhar um prêmio por roteiro, então esse é outro detalhe que agrega mais ainda ao prêmio dela, agrega mais ainda ao quanto foi importante ela ter recebido esse prêmio. E aí nas outras categorias de roteiro, a gente teve melhor roteiro em série cômica, em série de comédia. Hacks foi quem ganhou esse prêmio em um episódio que foi escrito pela Lucia Aniello, mesmo com Ted Lasso sendo um dos favoritos nessa categoria. Hacks conseguiu levar esse prêmio e levou mais outros também que a gente vai comentar durante o decorrer do podcast. Melhor roteiro em série dramática ficou para The Crown. Eu estava torcendo inclusive por The Mandalorian, principalmente por conta do Jon Favreau, mas The Crown também, que ganhou com o episódio War, estava forte e foi merecidíssimo. The Crown que também arrastou vários prêmios nas categorias de série dramática. Nessa categoria também de melhor roteiro
roteiro para a série dramática Lovecraft Country estava concorrendo no episódio Sundown, esse em que a roteirista foi a Misha Crane. The Boys também estava nessa categoria. The Handmaid's Tale também teve um episódio, mas no final The Crown levou, foi um dos prêmios daquela noite. E fechando essa categoria, o John Oliver levou também melhor roteiro para a série de variedade. Para quem não sabe, é um talk show lá dos Estados Unidos, o mais famoso de lá, então não foi nenhuma surpresa o John Oliver ter levado esse o roteiro. E aí, indo agora para as categorias de direção, o Gambito da Rainha levou com o Scott Frank. O Scott não levou lá em roteiro, mas levou em direção, então eu achei merecidíssimo, apesar que a gente também tinha a I May Destroy You nessa categoria, e a Michaela Coel concorreu de novo, então ela poderia ter ganho esse segundo prêmio, acabou ficando pro Scott Frank, eu acho merecidíssimo. O Matt Checkman, por WandaVision, também estava concorrendo, acabou não levando, inclusive WandaVision não levou prêmio nenhum essa noite, levou alguns outros prêmios ao decorrer da semana que passou. A música da Agatha Harkness, inclusive, ganhou um prêmio, a gente comenta daqui a pouquinho sobre isso, quando a gente for dar um destaque mais pra WandaVision, mas o foco aqui agora é justamente esse do Scott Frank, merecidíssimo esse prêmio aí por minissérie. Inclusive, Gambito da Rainha a gente também vai comentar mais pra frente. Além desse, ela teve outro prêmio que é importantíssimo e daqui a pouco a gente vai citar sobre ele. Mas em série dramática, quem ficou com esse prêmio foi The Crown, justamente também ali no episódio War, esse que foi dirigido pela Jessica Hobbs, ela levou esse prêmio. Mais uma vez The Crown levando aqui quando se trata de série dramática. Pose também estava concorrendo nessa categoria, justamente no último episódio da série. Para quem não sabe, a série se encerra agora na terceira temporada. The Handmaid's Tale também estava concorrendo nessa categoria, e o Mandaloriano, né? Eu acho que além de The Crown, essas são as séries que mais se destacam e que talvez eram favoritas ali para concorrer, mas como sempre, The Crown estando ali como favorita. E Rex levou em melhor direção de série de comédia. Esse episódio que foi dirigido pela Lucy Aniello, ela levou mais esse prêmio também essa noite. Nessa categoria ainda concorriam Ted Lasso e The Flight Attendant, que é a série daquele Cuoco. Eu acho que essas seriam as duas outras opções de série mais interessantes, mas Rex e Ted Lasso com certeza eram as duas séries favoritaças, e vocês vão ver que existe algumas coisas interessantes com relação a isso. Melhor direção e melhor roteiro, Rex ganhou, mas Ted Lasso a gente vai citar um pouco mais pra frente, porque foi outra série muito importante no Emmy, e basicamente as categorias de comédia ficaram entre elas duas ali. Rex levou essa de roteiro e direção, que são coisas mais técnicas, então anotem isso na cabeça. Agora nós vamos entrar em categorias de atuação, para começar com os atores coadjuvantes em minissérie, e aí foi o Evan Peters quem levou por Mary of Weston. Evan Peters, para quem não sabe, é quem faz o Mercúrio na Marvel, participou também de WandaVision, mas ele ganhou esse prêmio justamente por essa série da HBO. E para quem acompanha o trabalho do Evan Peters, sabe o quanto ele é excepcional, sabe o quanto é um ator que merece muito, e chegou o dia, finalmente ele ganhou um Emmy por minissérie. Já a atriz que levou foi a Julianne Nixon. Nessa categoria com ela também concorria, por exemplo, a Catherine Hahn, que faz a Agatha Harkness lá em WandaVision, era outra queridinha e uma das favoritas a esse prêmio, mas a Julianne levou junto com Evan Peters, os dois da mesma produção. E aí agora entrando nas séries dramáticas, o Tobias Menzies, interpretando o Príncipe Philip, levou por The Crown. Esse foi outro prêmio que The Crown levou nas categorias de série dramática, e também levou para a melhor atriz coadjuvante em série dramática, no caso foi a Gillian Anderson, levou também por The Crown. E aí em série de comédia, melhor ator coadjuvante para a série de comédia, o Brett Goldstein levou fazendo Roy Kent em Ted Lasso. Então aí a gente já começa a destacar um pouco o trabalho de Ted Lasso. E quem ganhou para melhor atriz coadjuvante foi a Hannah Waddingham, fazendo a Rebecca Welton também em Ted Lasso. Então aqui a gente pode já criar um parâmetro em séries de comédia, porque como vocês viram nas categorias mais técnicas, a gente viu Rex levando, e agora nas categorias de atuação a gente vê Ted Lasso levando. Isso já cria um contraste muito interessante de como essa premiação foi caminhando, de quais foram os critérios que estavam sendo utilizados ali. Então a gente vê os prêmios bem divididos nessas questões, e você vê o favoritismo de cada um, em quais critérios, o que está sendo definido ali. Ted Lasso levando esses dois em atuação já diz muito do favorecimento que eles teriam ali mais pra frente na categoria principal de atuação. E aí, para melhor ator em minissérie, o Ian McGregor levou pela série Houston da Netflix. Nessa categoria também o Paul Bettany concorria por WandaVision. A gente também tinha o Leslie Odom Jr. e o Lin-Manuel Miranda concorrendo por Hamilton, mas o nosso queridíssimo Ian McGregor levou. E para melhor atriz, adivinha quem levou?
Kate Winslet conseguiu levar esse Emmy por conta de Mare of Easttown. Nessa categoria também concorreram a Michaela Coel por conta de I May Destroy You, a Cynthia Erivo por conta de Genius, Elizabeth Olsen em WandaVision e a Anya Taylor-Joy em O Gambito da Rainha. Essa é uma categoria que todas, literalmente todas, mereciam ganhar, mas a Kate Winslet levou e também foi incrível ver ela subindo no palco para pegar sua estatueta. E aí, melhor ator em série dramática, o Josh O'Connor levou, interpretando o Príncipe Charles em The Crown, e a Olivia Colman, nossa incrível Olivia Colman, essa máquina de prêmios, levou também melhor atriz em série dramática por conta da Rainha Elizabeth II, também em The Crown. E aí, em melhor ator em série de comédia, Jason Sudeikis levou por Ted Lasso. Ele que interpreta o Ted Lasso é o protagonista da série e levou como melhor ator. Já em melhor atriz, a Jane Smart levou por Hacks, ou seja, até esse momento, no balanço geral, Hacks e Ted Lasso, cada um conseguiu ganhar 3 prêmios. Ted Lasso, obviamente, se destacando mais na área de atuação, mas esse prêmio da Jane Smart como melhor atriz principal dá uma valorizada até maior pro lado de Hacks nesse sentido de atuação. E no caso de melhor ator, não concorria ninguém por Hacks. Então você vê claramente que essas séries se destacam quando estão concorrendo sozinhas ali, quando não estão um contra a outra, e quando tiveram essa oportunidade aqui em melhor ator e melhor atriz de comédia, eles levaram, no caso a Jane Smart por Hacks e o Jason Sudeikis por Ted Lasso. Vale a menção honrosa aqui a Kaley Cuoco, que também concorria em melhor atriz de série de comédia por The Flight Attendant. Ela nunca foi indicada quando fez The Big Bang Theory, então dessa vez chegou a vez dela. Ela foi indicada como melhor atriz em série de comédia, não conseguiu vencer, mas foi interessante ela ter recebido essa indicação, a primeira da carreira dela. E aí a gente teve algumas categorias de talk show, que normalmente a maioria dos vencedores se repete todo ano. Mas passando rapidamente por eles, o melhor especial de variedade gravado foi Hamilton, da Disney Plus. Vale um destaque que nessa categoria também concorria a reunião de Friends, feita pela HBO Max. Em melhor especial de variedade ao vivo, o Stephen Colbert ganhou por conta da cobertura das eleições de 2020. Nessa categoria, o Grammy, o Oscar e o Super Bowl também concorriam. O melhor programa de sketches, quem venceu foi o Saturday Night Live. Melhor talk show foi o do John Oliver, ganha praticamente todo ano. E por melhor reality show de competição, o RuPaul's Drag Race ganhou mais uma vez. Esse que praticamente ganha todo ano, é o principal reality de competição dos Estados Unidos. E aí a gente entra nas 3 últimas categorias, que no caso são de melhor minissérie, melhor série dramática e melhor comédia. Começando por melhor minissérie, quem venceu foi O Gambito da Rainha. Inacreditavelmente o Gambito da Rainha levou essa. Não que seja uma série ruim, o Gambito da Rainha é sensacional, mas a gente tinha outras séries muito interessantes nessa categoria. A May Destroy You e Mare of Easttown da HBO, além de WandaVision, que concorria ali pela Disney Plus. Acho que WandaVision é um pouco abaixo, mas a May Destroy You e Mare of Easttown eram outras favoritíssimas a ganhar esse prêmio, mas ficou com o Gambito da Rainha. Ok, não era o que eu esperava, mas enfim, foi interessante. De certa forma foi uma surpresa, e o fato é que Gambito da Rainha oficialmente é a melhor minissérie de 2020-2021. Melhor série dramática eu acho que não tem surpresa nenhuma, The Crown levou, ou seja, fez a limpa no Emmy ali em séries dramáticas. Nessa categoria também concorriam The Boys, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose, This Is Us e Bridgerton, ou seja, era a favoritaça. Tem outras séries muito interessantes concorrendo, mas eu acho que The Crown é a principal e mereceu esse prêmio. E para a série de comédia, quem levou foi Ted Lasso, se tornando aí a principal série de comédia do Emmy. Levou quase todos os prêmios de atuação e também levou esse de melhor série de comédia, merecidíssimo. Acho que é um trabalho excepcional e que esse Emmy é o reflexo disso. Nessa categoria tinha séries muito boas concorrendo, cara. Tinha Cobra Kai, tinha Hacks, tinha Pen 15, tinha o Método Kominsky, The Flight Attendant, Emily in Paris e Black Cash. Então assim, era uma categoria concorrida e Ted Lasso conseguiu levar essa, se tornando aí a melhor série de comédia de 2020-2021. E bom, como eu prometi antes de terminar esse podcast,
do Emmy 2021, eu iria falar aqui de WandaVision, que eu acho que é a série mais queridinha do público que estava concorrendo, e por mais que ela não tenha ganhado nenhum Emmy nessa noite, nenhuma estatueta, nos outros dias em que são entregues os prêmios técnicos, para quem não sabe, durante a semana do Emmy, vários vencedores de prêmios são anunciados. Na noite principal só são entregues realmente aqueles prêmios mais importantes, os mais grandiosos, mas durante a semana vários prêmios são anunciados, vários vencedores, e durante a semana WandaVision ganhou alguns. Vale destaque justamente para a melhor música com letra original, que foi Agatha All Along, a música que encantou todo mundo, a culpa é da Agatha e mais ninguém. Então WandaVision levou esse prêmio, foi um dos que ela ganhou, e os outros 2 troféus que ela conseguiu foi de melhor direção de arte em programa contemporâneo de até 30 minutos e melhor figurino para fantasia ou ficção científica. Acho que 2 prêmios merecidíssimos, então de certa forma a WandaVision não saiu de mãos vazias. Na noite principal acabou não levando, mas isso não tira o mérito da série, não tira o mérito da produção, que fez um trabalho sensacional e agradou muita gente, inclusive a nós do Sessão Cinema. E bom galera, eu acho que é isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado se você nos escutou até aqui. Siga a gente em todas as redes sociais, tá tudo aqui na descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast. E é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aí, tchau!